A gente tem que entender que a gente está num tempo de guerra. E em tempo de guerra, a gente veste a nossa armadura. Sim, nós somos princesas. Princesas de armadura. O vestido vem depois das bodas. Depois que o Senhor vier nos buscar, aí vai ser só festa. Mas até lá, armada até os dentes. Abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Ragoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada e não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Então, estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu,
até que eles o destruíram. Essa história nos é muito conhecida. Muito se ouve falar sobre Débora, a profetisa, juíza. Me chama a atenção o início do texto que diz: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que Deus reprova. Gente, quando eu olho para a história de Israel, era um povo obstinado. Era um povo que hoje experimentava a bênção e no dia seguinte estava se desviando do Senhor. Hoje eles jubilavam na presença do Senhor. Hoje eles comiam maná. Hoje eles vinham a bênção vindo dos céus. E amanhã eles reclamavam, eles murmuravam. E a gente já viu algumas coisas aqui no culto femininas mesmo, em outros episódios do povo de Israel. E quando eu olho para o povo de Israel e para a história do povo de Israel, e eu procuro entender por que essa história está aqui na Bíblia, completa, com riqueza de detalhes, não tem outra resposta que me venha, a não ser o que um dia o próprio Espírito Santo falou ao meu coração. Eu falei: Deus, por que o senhor não acabou com esse povo? Que povo obstinado, que povo teimoso, que povo reclamão. Estava no dia da bênção, daqui a pouco está reclamando. E o Senhor docemente me ensinou: é como você. Vocês são assim. Helena, eu abençoo você numa semana, na semana seguinte você já está reclamando. Eu falo com você, eu te dou uma bênção, eu te dou uma instrução, você obedece aqui. Na semana que vem você já esqueceu. No mês que vem você já esqueceu. De todo o bem que eu já tenho te feito. Uma coisinha é suficiente para você reclamar. Entre tantas bênçãos, tanta provisão, tantos milagres, tantos livramentos que eu já dei. Eu falei: meu Deus, nós somos esse povo. E quando a gente olha para a jornada do povo de Israel, a gente também identifica a jornada humana. A jornada humana é o deserto. Nós também já dissemos isso aqui. Tem a aridez do deserto, que é o mundo. Tem o sol causticante. Tem a ausência de quase tudo. Mas Deus providencia a coluna de fogo para te aquecer à noite. Deus providencia a nuvem que te segue para te proteger do sol causticante do mundo. Deus providencia o alimento para cada dia, o alimento espiritual e o alimento físico. As vestes do povo de Israel não se desgastavam, as sandálias dos pés não se desgastavam. A presença de Deus estava ali e a presença de Deus era suficiente. E continua sendo assim hoje. Está tudo quebrando, tudo ruindo, tudo de mal a pior aí fora, mas a presença de Deus deveria ser suficiente. E ela está sendo suficiente para muita gente. Que não se abala, que não se abate, que não se entristece, que não se intimida e continua nas suas frentes de batalha, entendendo que a jornada humana no deserto vai passar. Deus está reservando Canaã para a gente. E de vez em quando na jornada, Deus envia Elim, lugar de refrigério, lugar de descanso. 70 palmeiras, 12 fontes de águas. No meio do deserto, Deus providencia também o refrigério. E assim é na nossa vida. Tem dias difíceis, a jornada é difícil, o mundo é árido, é desértico, tem muita hostilidade onde nós estamos vivendo, mas o fogo do Espírito Santo está conosco. A sombra do Onipotente está sobre nós. Nós estamos guardados nele. E o texto diz que mais uma vez o povo fez o que era mal. E pela ordem de Deus, o que é? O povo se achega a Deus, Deus abençoa o povo se afasta de Deus. Deus permite que o povo colha daquilo que eles estão plantando. Deus os entrega ao adversário. Para quê? Para que o povo acorde e se volte novamente para o Senhor. Então, nada disso que está acontecendo aí fora, Deus perdeu o controle, não. Deus não perde o controle. Deus é soberano. Então, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo tantas coisas difíceis, gente, principalmente quanto à infância? Eu fico pensando, eu fico com a pulga atrás da orelha, sabe? Porque quando Moisés nasceu, o faraó mandou que todas as crianças contemporâneas de Moisés fossem assassinadas. Quando Jesus nasceu, o mesmo aconteceu.
Herodes mandou que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem assassinadas. Havia uma tentativa de calar a voz do libertador. Havia uma tentativa do inferno de silenciar o movimento de Deus. Foi assim quando Moisés nasceu, foi assim quando Jesus nasceu. E eu fico imaginando o que Deus está preparando nessa nova geração. Por que as crianças estão sofrendo tanta perseguição, tanto abuso? Por que tentam impor às crianças ideologias que são contrárias, trazendo confusão para a cabecinha da meninada? E ao invés de nós, como pais e mães, nos colocarmos à porta da tenda, como Jael se colocou à porta da sua tenda, nós entregamos, nós delegamos a educação dos nossos filhos a terceiros. O Senhor permitia que a opressão do inimigo viesse sobre o povo. E a opressão do povo cananeu, gente, era tão violenta, eles eram violentos. Eles sacrificavam crianças. Eles faziam cultos com prostitutas cultuais. Todo tipo de crueldade esse povo fazia contra o povo de Israel. E o povo tinha medo de andar, de viajar de um lugar para outro. Tinha medo de sair, porque se os carros de Jabim colocassem a mão, as mulheres eram estupradas, os filhos eram levados cativos, os homens eram assassinados ao fio da espada. Era uma opressão terrível. O povo estava desesperado, desanimado, abatido, dividido. E vieram a Débora. E Deus, então, pôs um fim naquela temporada de opressão. Por quê? Porque ele percebeu que o povo estava novamente inclinado a obedecê-lo. Quando Deus percebe o seu povo se voltando para ele novamente, olhando novamente para o céu, cativeiro no Egito, 400 anos clamando por um libertador. 400 anos. Mas será que esses 400 anos foram todos assim, clamando o libertador? Como é que foi os 50 primeiros anos? Não eram tantos escravos assim. Ainda tinha o resíduo ali de José como governador. Eles ainda estavam numa situação privilegiada, estavam habitando a terra. Depois a coisa ficou estreita, porque eles viraram escravos, eram forçados ao trabalho. Depois eles perderam o direito de tudo, de vida, de ter filho, perderam o direito. Aí é a hora que a coisa aperta para o nosso lado, aperta o nosso sapato. Aí a gente começa, não, Deus, entra aqui com providência, entra aqui com providência. Vocês viram o que aconteceu recentemente lá na Flórida? Aquele furacão, gente, ele tinha o tamanho do estado da Flórida. Ele tinha o potencial de ter acabado, extinguido o estado da Flórida, do mapa. E aí o que os crentes fizeram? Foram para a praia, orar, adorar, e todo mundo lá e aqui, todo mundo que tem parente lá, todo mundo que tem amigo lá, e o povo que está ligado em oração, que não clama apenas pelos seus próprios interesses, mas clama por um povo que pode sofrer danos terríveis. Então muita gente se mobilizou em oração, em intercessão, e a gente começou a orar, Deus, enfraquece esse furacão. O furacão é grande, mas o Senhor é maior, o furacão é grande. E o povo foi para a praia, foi cantar, foi profetizar, e aí todo mundo virou crente. Aí Deus vai e sopra o furacão. Aí você fala, obrigado, Deus. E continua levando a sua vidinha. Gente, esse é o nosso DNA. Nós somos assim. E quando eu penso que eu sou assim, eu falo assim, Jesus, ai de mim se não fosse o seu amor. Ai de nós. Nós nos esquecemos muito facilmente. O povo de Israel tinha se esquecido de Deus, tinha feito o que era mal, o que Deus reprova, o que o Senhor reprova. O texto está dizendo, o que o Senhor reprova. E nós, como povo de Deus, nós temos feito o que Deus reprova, gente. Somos orgulhosos, somos vaidosos, somos arrogantes, somos presunçosos. Achamos que somos mais santos do que todo mundo, estamos mais certos do que todo mundo e que a razão está do nosso lado.
Achamos que Jesus entrou no nosso coração, então que agora somos superiores aos outros. Quantas vezes dentro da nossa própria casa, a família fala, vamos comer um churrasco lá em casa? Não vou não, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Deus tem misericórdia de nós. E Jesus então, o que ele era? Ele se sentava lá no meio dos pecadores, e aí? A quem a gente está imitando, gente? A quem a gente está seguindo? A quem a gente está seguindo? Será que no momento que nós somos agredidos, nós temos oferecido a outra face? Ou a gente que quer ganhar a briga? A gente que quer ganhar no argumento? Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. É isso que a Bíblia diz. Se nós estamos cheios do Espírito, não tem briga, não tem demanda. Você simplesmente fala a palavra, declara a palavra, decreta a palavra. Se a pessoa acreditar, bem. Se ela não acreditar, você não vai virar inimiga dela por causa disso. Você vai estar sempre lá, orando por ela, até o dia que ela crer e se render, e você vai se jubilar e se alegrar com a rendição daquele. Nós estamos como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Aquela parábola do filho pródigo, gente, ela foi escrita para os fariseus. Ela foi escrita para aqueles que creem. Ela foi escrita para aqueles que obedecem. Porque o texto que antecede a parábola do filho pródigo, os fariseus estão questionando. Por que você está comendo com pecadores? E Jesus conta 3 parábolas, e a terceira dessas é a parábola do filho pródigo. E a mensagem da parábola é, vocês pensam que eu vim para vocês? Sim, vocês são filhos. Vocês são filhos. Mas Deus também veio para eles. Por que você está rejeitando o seu irmão que estava perdido e foi encontrado? Estava sujo e está sendo limpo. E essa parábola hoje, gente, ela é para nós. Ela é para nós. Porque quando a gente vê Deus perdoando um pecador, a gente acha que ele não merece. E a gente merece. Está na hora de tomar um remédio. Esse é o único motivo para o celular ficar ligado no culto, né, gente? Tem que lembrar do remédio. Deus então dá uma instrução para Débora. E Débora vai e encoraja Baraque. Vai, Baraque, porque Deus vai dar vitória. Mas hoje eu não quero falar de Débora. Num tempo que as mulheres eram consideradas de segunda categoria, não é isso que Débora parece ser. Deus levantou Débora. E ela não era apenas profetisa, mas também juíza. Ela julgava entre as demandas do próprio povo de Israel. E Deus usava Débora com poder e autoridade. Será que você é uma Débora dessa geração? Será que Deus pode contar com você para que você seja uma profetisa e juíza? Será que Ele tem encontrado em você um coração reto? Alinhado à vontade dEle? Foi para Débora que Deus falou, basta de opressão. Pode falar para Baraque, que é para reunir 10.000 homens, porque eu vou adiante deles e eu darei a vitória contra Jabim. E Baraque veio, se você não for, eu não vou sem você não. Tão interessante, né? A gente vê um comandante de um exército dependendo de uma mulher. Não é uma concorrência de poder aqui. Não é também uma crise de identidade aqui. É a constatação de que Débora era como uma mãe para Israel. Ela mesma diz, como uma mãe, eu me levantei a favor de Israel. Não tem uma competição entre um filho e uma mãe. Um filho obedece. Um filho segue as instruções de uma mãe. O filho confia numa mãe. E Débora era como uma mãe para Israel. Será que nós podemos ser como mães para essa nova geração? Independente de você gerar com seu ventre ou não. Independente da idade que você tenha. Mesmo que você seja solteira. Será que você pode se levantar como uma mãe?
que instrui com sabedoria, com autoridade vinda do alto. Essa era Débora. Mas Deus usou Jael. Jael nem judia era. Nem do povo de Deus ela era. E se Cícera sobrevivesse, ele viria com muito mais fúria contra o exército de Israel. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, mas o comandante fugiu. E ele encontra no meio do caminho a Jael, uma mulher inofensiva. O que Jael poderia fazer? Jael era mulher de Eber Queneu, um povo nômade. Um povo que andava se mudando de lugar para lugar. Armaram uma tenda ali perto da peleja. Cícera vem, vê a tenda dela. Ela sabia quem era Cícera. Ela sabia o homem cruel que Cícera era. Ela sabia que assassino que ele era. E apesar dela não ser judia, ela se colocou na posição que Deus precisava que ela se colocasse. E ela vem. Ela traiu o inimigo. Porque se ela fosse contra o inimigo com a mesma violência, certamente ela perderia. Ele era homem, superior fisicamente, superior nas artes da guerra. Certamente Cícera estava armado, porque ele estava na batalha. Ele fugiu a pé, tentando se defender e tentando ganhar fôlego para reunir novamente o outro exército e vir contra o povo de Israel. Ele fugiu e ela vem contra ele. Talvez se ela se opusesse, ela teria morrido. Mas ela falou, vem. Sabe qual é a maior arma que a mulher tem? Docilidade. Se você está ganhando as coisas no grito, deixa eu te contar uma coisa, minha linda, você já perdeu. Você ganha quando você põe a mesa para aquele seu filho difícil. Faz uma mesa bem bonita. Ora no armário dele. Arruma as gavetas dele e vai profetizando. É mesmo, gente. Ato profético. Não é só o que você faz na igreja, não. Vai arrumando o armário do seu filho e vai falando, Senhor, a ordem que eu quero que o Senhor coloque na alma dele. É essa ordem que eu estou colocando aqui no armário dele, Senhor. Põe cada coisa no lugar. Vai sarando, vai curando, vai libertando. Senhor, vai quebrando todo jugo de escravidão na vida do meu filho. Se levanta como uma intercessora do seu filho. Para de entrar. Pastora, você ora por mim. Bastinho, você ora por mim. Verinha, você ora por mim. Pastora Madalena, você ora por mim. É maravilhoso a gente ter companheiras de oração. Já cansei de dizer. Mas a trincheira é sua. A batalha é sua. Entra nela. Mas eu sou sozinha. Jael também estava sozinha. E ela usou o que ela tinha. Vem cá. Está cansado, né? Entra aqui. Descansa. Descansa, querido. Aí ele sentiu confiança. Abaixou a retaguarda. Pode entrar. Vem cá. Deita aqui. Se alguém vier, você não fala que eu estou aqui. Tudo bem. Me dá, eu estou com sede, me dá água. Te dou leite. Querido. Não estou te incentivando a ser falsa, não, tá? Estou te incentivando a ser estrategista. Se ela caísse de pancada em cima dele, quem que ia morrer, gente? Vai ficar brigando na rede social? Sério? Vamos ser um povo mais inteligente? E não é só questão de ser estrategista, simplesmente estratégia, não. É questão de olhar para o outro com misericórdia. O outro não conhece a Deus, você conhece a Deus. Qual que é a diferença? Você conhece a Deus. Então que o Deus que mora em você transborde na hora do encontro. Puf. Na hora da colisão, puf, que Deus transborde. Seja inteligente, use de estratégia. Ela estava à porta da sua tenda. Ela não foi caçar briga na casa de ninguém. Ela estava na sua casa. E Deus entregou o inimigo nas mãos de Jael. Deus quer entregar o seu inimigo e o inimigo da nação nas suas mãos. Nas nossas mãos. Como mulheres, nós temos o potencial maravilhoso de transformação. Ela já está se manifestando.
Essa é a língua dela. Ela não fala, é isso aí, Helena, aleluia. Ela fala, ela chora. Linguagem de criança é assim. Isso mesmo, querido. Já está no caminho, chora, quebranta, porque a coisa está feia. Já está no óleo, já a menininha já está no óleo. E Jael, o que ela pega? Não, tudo bem, ela tranquilizou o inimigo quando ele estava desarmado, despreparado, desmontado. Ela pegou uma estaca da própria tenda. Você está buscando uma arma lá fora? Sua arma, Deus já te deu a sua arma. Deus já te deu a sua arma. Ele te dá as armas por igual aqui que nós temos, né, gente? Nós todas somos armadas pelo Espírito Santo. Nós temos o poder do Espírito Santo habitando em nós. A minha oração ultimamente tem sido: Senhor, me dá a consciência da tua presença em mim. Porque o dia que a gente tiver a consciência da presença de Deus em nós, e não só nos cultos, quando a gente entender, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele mora em mim, Ele move em mim, Ele fala em mim, Ele me cura, Ele que me convence. Tudo que eu creio hoje, eu creio porque Ele me convenceu disso. Não é porque eu crio com o meu intelecto. Foi uma obra do Espírito em mim. Uau! E ele se move em mim, Ele quer abraçar o outro através de mim, Ele quer ser cura no outro através de mim, Ele quer revelar o amor de Deus através de mim. No dia que nós tivermos essa consciência, nós vamos ganhar um poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ser testemunha é testificar, falando e vivendo, é sendo a prova. Eu sou a prova de que Jesus existe. Por que você é a prova? Pela minha atitude, pela minha vida. Não tinha condição de eu ser essa Helena se não fosse a obra de Jesus em mim diariamente. É isso que é testemunhar Jesus. Não é apenas pregar com o folheto, é pregar com a vida. As pessoas que te conheceram antes e te conhecem depois de Jesus falam: uau, o que é isso? É esse poder que é liberado sobre nós pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos tomar posse dele. Mas a gente coloca o Espírito Santo lá nos escombros, né? Põe debaixo da nossa vontade, debaixo dos nossos achismos, da nossa opinião, do nosso intelecto. Coloca tudo lá debaixo. A Bíblia fala para a gente não apagar o Espírito. Significa que ele está em você, mas você pode apagá-lo. Que ele brilhe, que ele flua, que ele floresça, que ele apareça na sua vida. Amém? Nós já temos essas armas em comum. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus que nos orienta de como é que a gente deve viver. Não é só para ser ouvinte, não é só para ser ler. Você tem que ler e praticar, ler e praticar. Ler e falar: Senhor, me ajuda a viver isso aqui. Me ajuda a ser resposta em amor. Me ajuda a segurar minha boca na hora que eu quiser falar 1000 palavras. Me ajuda a perdoar o que eu não consigo perdoar pelas minhas próprias forças. Me ajuda a caminhar a 2ª milha, dar a túnica e também a capa. Me ajuda a oferecer a outra face. Me ajuda a ter um amor sobrenatural que cura o outro. Me cura nesse amor para que eu cure o outro. Além dessas armas espirituais que temos igualmente, todas nós temos igualmente. Aqui não tem patente superior, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos a oração. Nós também temos habilidades naturais, coisa do dia a dia. Mulheres são seres que confortam, que consolam, que encorajam, que abrigam, que alimentam. Às vezes você pensa que você vai fazer uma grande coisa, você vai só dar comida para alguém. Você vai fazer um chá. Vem cá, toma um chá comigo. E enquanto o chá está rolando, a conversa vai fluindo e o Espírito Santo vai batizando, renovando, salvando, restaurando. Jael pegou a estaca da própria tenda, encravou. Gente, você imaginou a coragem dessa mulher? Você já imaginou a coragem? Eu fico imaginando que eu pensaria: eu tenho que ser certeira, porque se sobrar alguma coisinha,
eu dancei. Eu fico imaginando ela, o movimento dela. Está roncando, está dormindo profundamente, é o que a Bíblia está falando. Eu pego a estaca, aquilo que está ali é a minha mão. Eu pego a roupa do meu filho, eu pego aquele CD e ponho para tocar. Eu pego o vidrinho de óleo e vou ungir quando estiver dormindo. Eu pego aquele dinheirinho que eu tenho e faço um jantar especial para o meu marido. Eu não sei do que você está precisando. Deus vai te mostrar. E te dar a estratégia de como você deve agir. Não subestime as coisas pequenas. Era só uma estaca de madeira. Diga para sua amiga, era só uma estaca de madeira. Era só uma estaca de madeira, gente. Ela servia para manter a tenda esticada. Esse era o propósito dela. Mas Jael pega a estaca, o martelo, mira bem. Toda a força e precisão da mão daquela mulher. Morreu, não viu nem que hora. Foi dessa para pior. Você tem força? Jael tinha força no braço. Porque para encravar e ir até, atravessou o crânio dele e foi, enfiou na terra. Ela tinha força e desespero. Não é? Força, desespero faz isso com a gente. Desespero dá força para a gente. Sabe, aquelas pessoas que falam, quando alguém está morrendo afogado, não vai tentar salvar do jeito convencional, porque senão ela te leva junto. Porque ela ganha uma força descomunal pelo desespero de perder a vida. Jael estava com desespero de perder a vida. Se ela errasse o alvo, ela ia perder a própria vida. Nós estamos precisando de desespero por Deus. Nós precisamos de sede, gana, vontade pela presença de Deus, porque isso coloca força no nosso braço. Isso coloca força para a gente enfrentar um dia de chuva e vir no Femininas. Isso coloca força para a gente, às vezes, insistir com o filho que não está querendo mais nada com Deus. Isso nos dá força para a gente falar, não, eu vou tentar mais alguma coisa nesse casamento. Eu não vou abrir mão desse casamento. Eu não vou abrir mão. Eu vou pegar um fôlego. Eu vou pegar uma força e eu vou encravar a cabeça do meu inimigo na terra. É isso que o Senhor quer fazer. Depois dessa vitória, depois que Sísera foi morto pelas mãos de Jael, ela sai e traz Baraque e mostra seu inimigo morto, vencido. Baraque se enche de força e eles continuam, não acabou não, não acabou. Vencer, encravar a fronte do inimigo no chão, a fronte do general Sísera, foi a primeira parte do plano. Mas os israelitas continuaram contra Jabim, quer dizer, o exército não morreu. Sísera morreu, ele era um comandante sanguinário, violento, assassino. Se ele sobrevivesse, talvez essa vitória não teria acontecido. Mas porque Sísera morreu, eles continuaram insistindo até que Deus entregou a vitória. Foi assim com Davi também. Quando Golias caiu, não foi a pedra que matou Golias. A pedra derrubou Golias. O que matou Golias foi a espada do próprio Golias nas mãos de Davi, que cortou a sua cabeça. Termine o que você começou. Às vezes você, Brasil está difícil demais, Helena. Não tem jeito mais não, vamos esperar Jesus voltar. Eu estou esperando Jesus voltar. Todos os dias eu olho o céu e falo, pode ser hoje. Pode ser hoje, Senhor. Mas enquanto eu estiver viva, eu vou querer levar comigo o máximo de gente que eu conseguir.
Eu vou querer saquear o inferno, porque um dia alguém me tirou lá de dentro. E é para isso que a gente está aqui. O resto é entretenimento, gente. Nós estamos na terra para saquear o inferno. Nós estamos na terra para levar esperança àqueles que não têm, para levar Deus àqueles que não creem, para ser a resposta de Deus ao angustiado. Nós acabamos o mês de setembro. Como o suicídio aumentou. Como filhos de pastores. Filhos de pastores. Quantos jovens morrendo pelo suicídio. Quantas mulheres como eu e você. O nosso desespero tem que levar a gente para Deus e não para a forca. Acorda, minha linda. Toma a sua posição de Débora, de Jael, nessa geração. Ore pelos seus filhos e pelos filhos dos outros. Ore pelos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Eu me lembro uma vez que o pastor Márcio convocou a Lagoinha e outras igrejas evangélicas para a gente dar um abraço simbólico em Belo Horizonte, dando as mãos em toda a Avenida do Contorno. Isso tem anos atrás. E para orarmos por Belo Horizonte, porque a violência estava crescendo muito. E, infelizmente, o abraço total não foi possível. Nós éramos numerosos para fazê-lo? Sim, nós éramos numerosos para fazê-lo. Mas era um sábado de manhã, um domingo de manhã, não me lembro. Um dia que as pessoas tinham coisas melhores para fazer do que orar. E naquela ocasião eu me lembro da Soraya Gomes dizendo para mim: Helena, o que vai precisar de acontecer para a igreja despertar? Para o povo de Israel precisou de acontecer 20 anos de opressão violenta. 20 anos. 20 anos. Eu me lembro de uma visitação que Lagoinha experimentou nos anos 90. Que o pastor Márcio não pedia oferta. Não fazia a hora da oferta, as pessoas vinham voluntariamente. Teve uma vez que o pastor Márcio quase foi coberto. Bíblias, blusa de frio, joias, sapato. Ninguém estava falando em oferta. Ele estava pregando outra mensagem. E um chorava, o outro chorava, o outro chorava. E o povo vinha doando. Teve uma vez que um menino de uns 6 anos, ele veio, um menino, uma criança, ele veio. Ele tirou o sapato, mas não contente, ele tirou a calça, ele tirou a camiseta, chorando. Voltou para o banco só de cuecas. Deus, tudo que eu tenho é seu. Nós precisamos de ser avivados novamente, despertados. Nós precisamos de ter a consciência do Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos ser as mulheres que Deus quer que nós sejamos nessa geração. Vamos defender as nossas crianças com os nossos joelhos, com as nossas estacas, com o martelo da nossa oração. Defenda os seus, mas defenda o dos outros também. Vamos chega de egoísmo. No cristianismo não cabe o meu. É o nosso. É o nosso. Fique de pé no seu lugar. Segura a mão dessa valente que está do seu lado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até o mês que vem, se Deus quiser.